Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Professor, mediador presencial que está aí junto com nossos alunos, auxiliando, estimulando nossos alunos para focarem nos estudos. Bem-vindo para a nossa aula. Estamos dando sequência nos estudos do componente curricular de arte, unidade 2. Certo? Então, estudante, preciso que vocês estejam atentos, fazendo anotações, sempre tenha seu caderno, fazendo anotações dos temas que nós vamos abordando, para você ter essa sequência dos conteúdos, né, de cada unidade, para que você possa fazer anotações do que você compreendeu, dos tópicos mais importantes, e também já ficar atento ali o que você não conseguiu aprender. E daí você pode estar solicitando ao professor fazer essa pergunta para que eu possa auxiliar vocês. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos dar sequência na nossa aula 18, aula 18.1, com o tema arte popular. Então, vamos ter outras aulas, né? Dar continuidade na temática arte popular. E nesta aula vamos, então, introduzir sobre artes visuais, como pintura e gravura. Então, estudante, arte popular, né? A palavra já está dizendo, são todas as produções artísticas, desde escultura, pintura, que envolve também muita produção de materiais, do artesanato, né? Vamos aprender o que é artesanato, se artesanato é arte, enfim, vamos fazer várias discussões interessantes. Então, arte popular está ligada, então, às produções de pessoas simples, de pessoas que não fez uma escola de arte, né? Porém, ele tem ali a habilidade de produzir materiais autênticos, como nós podemos ver essas figuras aqui, né? Esses cavalos, que a gente utiliza para ornamentar espaços de interiores, enfim, vocês vão conhecer muitos trabalhos da arte popular. Vamos, então, já fazer um quiz, hora do quiz. Estudante, infelizmente, o nosso quiz já está com a resposta aqui. Infelizmente, está acontecendo muito. Mas o seguinte, o quiz seria quais são os elementos da cultura, né? Lembro que na aula anterior nós fizemos lá a abordagem sobre o que é cultura? Então, estudante, cultura está ligada, então, em todas as produções, manifestações, né, que envolvem, então, arte, religião, música, dança, as várias linguagens da arte. Então, a pergunta é, quais são os elementos da cultura? Material ou imaterial? Então, nós observamos ali na resposta do quiz que tanto os materiais, produções materiais, objetos, como, por exemplo, de ornamentação, a arquitetura, as esculturas, as pinturas, que são objetos palpáveis, certo? São elementos materiais. E imaterial? A música, a dança, são os objetos não palpáveis, mas que fica ali, né? Que é transmitido de geração em geração, como os mitos, a literatura, as expressões que têm a ver com a cultura de um povo. Então, é isso. A resposta do quiz, vamos para a tela, vocês já viram que os elementos da cultura são tanto os materiais, produções de objetos e materiais de ornamentação, pintura, escultura, ornamentação de igrejas, esculturas, estátuas, né? Como também arquitetura, por exemplo, aquelas arquiteturas do período colonial que é preservado, né? E os elementos imateriais são o que não é palpável, mas que nós observamos aí, que é passado de geração em geração. Muito bem. Então, estudante, a arte popular brasileira está ligada, então, do que é feito pelo povo, né? A partir de um conhecimento próprio. Como eu já disse para vocês, as pessoas, muitas vezes, esses artesãos, não foram para uma escola, mas ele desenvolveu a habilidade ali, um conhecimento próprio que é passado de pai para filho. Está ligado à oralidade, à prática, à cultura e à herança familiar. Olha essas bonecas aqui, que lindas. Nós encontramos essas bonecas em feiras, né, de artesanatos, mercados culturais, em vários estados do Nordeste ou
estados também do norte, né? Essas bonecas aqui representam as bonecas africanas. Aqui é uma foto de arquivo pessoal, também esculturas feitas, né? Bonecas feitas, representação de pessoas feita aí com argila, né? Com o material argila. Então, arte popular são atividades que muitos podem ser consideradas artísticas, isso mesmo. Muitas atividades populares podem ser consideradas artísticas, por quê? Envolve música, dança, objetos para ornamento, né, ornamentação de espaços, de interiores, as quais chamamos de arte popular. Essas bonecas estão expostas numa igreja, lá em João Pessoa. Eu tirei essa foto em 2019. Então, queridos alunos, a arte popular, ela abrange várias áreas, né? Como artes visuais, dança, teatro, música, arquitetura, culinária e crenças, e muito mais que isso. Nós sabemos que em todas as culturas, regiões, tem todas essas linguagens, né? Específicas daquela localidade, daquela região. São saberes repassados de pais para filhos, de famílias entre as famílias. Muitas dessas linguagens não estão nem registradas como as músicas, né? Músicas populares. Então, são variadas representações e elas estão presentes no nosso dia a dia. Nós observamos, né, o tempo todo no nosso cotidiano, como panelas de barro. Por exemplo, as mulheres indígenas produzem, né, fazem essas panelas de barro, colheres de madeira, escultura de santos, que é feito por artesão, não tudo isso. Aqui uma escultura, né, de um boi, uma vaca, na verdade, já que o homem está, parece que, retirando o leite, né? Então, não é um boi, é uma vaca. De mestre Vitalino, né, um artesão muito conhecido de materiais feitos com argila. Então, a arte popular está ligada à sabedoria de um povo, que são conhecimentos, como eu já disse, transmitidos de pais para filhos. E esse conhecimento ele vai cada vez mais se aperfeiçoando, né? Porque vão adquirindo novas técnicas, certo? De um artesão para outro, ele vai aperfeiçoando as técnicas. Aqui, essa escultura com o título Retirantes, feito em 1960 por mestre Vitalino, técnica utilizada para produzir a obra, a maioria delas cerâmica, policromada. Então, estudante, a arte popular, ela aborda temas do cotidiano e utiliza diversos materiais, como madeira, argila, fibras, vegetais, como essa obra aqui, esse trabalho, não trouxe o nome do artista, mas observamos aí que esta escultura, né, que está aí feito, as pessoas estão em fila, né? Porém ali há um aspecto representando mudanças, né? Como roupas, né? Trouxas de roupas na cabeça, objetos carregando objetos, o cachorro, a mãe com o filho, né? Então a arte popular ela vai sempre fazer representação do cotidiano das pessoas, certo? Não vai estar distanciado. Não tem como um artesão, um artista local, representar algo distante do que ele vive, certo? Então, o artesanato tem toda essa importância, porque é colocado ali a expressão, o imaginário do artista em relação ao local onde vive as pessoas, na verdade, a cultura, enfim, é a identidade de um povo, transmitido por meio, então, dessas produções. Seja nas esculturas, como nós podemos observar, cada escultura traz ali um traço, né? Um traço do cotidiano das pessoas, né? Do seu meio de vida, seus saberes, assim como os outros objetos, né? Muitos são produções também de utilidade. Nós vamos ver que muitas das produções dos artesãos são também materiais para utilidade, utilitário, como as panelas de barro. Vamos para a tela, então. Vamos dar aqui sequência, ver o que eu trouxe mais para vocês, para que vocês possam conhecer bem sobre, né,
tudo que é referente à arte popular. Vocês vão identificar muitos materiais, né, que você já conhece. Por exemplo, essa imagem aqui das galinhas. Isso é muito feito no estado de Pernambuco, as galinhas lá, da Porto de Galinhas, né? Tem um litoral, uma cidade chamada Porto de Galinhas, que eles produzem muitas essas galinhas aí, né? Em vários lugares, né? Interessante que outros estados copiam, não poderia dizer assim, aqueles materiais feitos por artesão local. Ele é representado em outros estados também. Eu vejo galinhas aonde eu vou. É claro, todo estado tem galinha, né? Mas Porto de Galinha é um município lá do estado de Pernambuco, muito conhecido, e lá tem muitas representações de barro, de madeira, de outros materiais das galinhas. Então, geralmente os autores são anônimos, principalmente esses trabalhos feitos em série, né? Esses trabalhos feitos em série, por muitas, ou seja, com uma quantidade enorme, porque é muito comercializado. Então, são artistas anônimos, eles não são, muitas vezes, reconhecidos. São cidadãos que produzem sua arte, né, que muitas vezes nem frequentaram uma escola de arte, né, eles não têm um conhecimento teórico, técnico, mas têm habilidade técnica, eles vão adquirindo ao longo, né, das suas experiências profissionais. Então, suas obras têm valores estéticos e artísticos, também aspectos culturais, eles representam aspectos culturais do meio onde vive, né, onde surge, certo? Então, por isso tem valor comercial. Estudante, a arte popular, nós podemos dizer que é um patrimônio cultural imaterial. Por quê, professora? Porque constitui um patrimônio imaterial, pois une brasileiros e distingue por sua diversidade. Nós sabemos que o Brasil é um país com uma diversidade cultural muito ampla, muito diversificada, uma miscigenação de misturas de etnias, de raça. Então, isso é muito rico na nossa cultura. E a arte popular, ela tem vitalidade, criatividade, visões de mundo, memórias, relações sociais e simbólicas. Envolve os saberes, as práticas e identidades sociais do povo, né? Então, por isso, identificamos como um patrimônio cultural imaterial. Arte popular, né? Todos esses fazeres artísticos é um patrimônio cultural imaterial, porque ele não vai desaparecer, ele vai estar sempre em transformação, vão criando novas técnicas, novas peças, por exemplo, novos saberes, músicas ou dança ou teatro, certo? Mas não vamos perder esse patrimônio da arte popular, porque ela é muito presente na nossa sociedade. Aqui nós observamos uma escultura de mestre Vitalino com o título Cangaceiro, que é muito comum no Nordeste, com base, né, nas histórias dos cangaceiros, né, no Nordeste, principalmente ali nas regiões onde havia, né, muitos cangaceiros com esse perfil aí, com esse estilo aí de roupa e de chapéu. Então, é uma representação. Aqui, dando continuidade, então, aqui um outro artesão conhecido, Manuel Eudócio. Aqui a foto desse artesão, desse artista, fazendo aí peças maravilhosas. E podemos, então, dizer que é importante, que a arte popular é importante, porque em um país de grande extensão territorial como o Brasil, que possui tantas riquezas naturais que se transformam em matéria-prima, né, em diversas formações étnicas. Então, estudante, por que a arte popular é importante? Porque os artesãos, eles aproveitam da matéria-prima que nós temos aqui no nosso país.
Em diversas regiões do Brasil tem materiais diversificados. Certo, eles utilizam as folhas da palmeira, aquele capim-ouro, né? Capim-ouro para fazer joias, as sementes de açaí, as sementes de várias frutas, né, da natureza, como açaí, como cupuaçu e muitas outras palmeiras, né, a semente dessas palmeiras servem para fazer esse material, né, principalmente as peças de joias, nós chamamos de biojoias. Então, uma riqueza muito grande reaproveitar desses materiais que estão disponíveis, né? Não destrói a natureza, por quê? Porque ele não vai precisar destruir ali uma árvore para poder colher uma folha, por exemplo, né? Então, é utilizado um material disponível. Então, podemos dizer até que é uma subsistência, né? Uma economia de subsistência. Utilizar esses materiais disponíveis, como barro e vários outros tipos de elementos que se encontram na natureza, da matéria-prima, e transformar em objetos, né? Então, com tanta beleza, que pode ser utilizado aí de várias formas, comercializado e exportado também. Então, principalmente da arte indígena, né? Os cocás, por exemplo, podemos dizer, as joias também feitas pelas mulheres, as panelas de barro, os arcos e flechas, enfim, todos esses objetos de ornamentação, de representação daquela cultura, é comercializado, né, para o mundo inteiro. Então, na Europa deve ter muitas obras de artista brasileiro que não são reconhecidos, de artesão, que está lá ornamentando, né, uma casa. Enfim, então, a nossa cultura ela é expandida nesse sentido, certo? Por isso que é muito importante valorizar e reconhecer a arte popular. Certo? Então, vamos para a tela, vamos ver o que eu trouxe ainda para vocês. Vamos seguir aqui. Aqui também outras esculturas, pequenas esculturas, né? São miniaturas de esculturas que servem para ornamentar espaços na casa. Então, estudante, a arte popular preserva a cultura de cada região, porque ela é expressa, né? Ela é representada por esses materiais. Valoriza o ser humano, né? Da sua forma de vida, gera renda familiar. O artesanato também ele é produzido para venda em feiras e barracas, como eu já falei. Então, é uma economia de subsistência, né? Também que não não devasta a natureza, porque reutiliza os materiais disponíveis, sem agredir a natureza. Então, vamos trazer aqui a diferença da arte popular e arte erudita. A arte popular, o artista, não frequenta a escola. A arte erudita é criada de artista com conhecimento técnico, de elevada exigência estética, que criam obras de valor universal, como uma obra, né, uma pintura plástica de um artista como Leonardo da Vinci, né, como um artista aí reconhecido. Então, uma obra que ele tem uma exigência estética, ele passou por uma escola, né? E a arte popular, o artista popular, não. Porém, suas obras são de altíssimo reconhecimento, tanto na estética como valor artístico. A arte popular inspiram-se em suas regionalidades. Então, cada região tem as suas características, sua estética, né? Sua representação daquela cultura, as crenças, as lendas, os costumes típicos de sua cultura. Na arte popular. A arte erudita, que é aquele artista universal, aquele artista reconhecido mundialmente, proporcionam ao espectador intensa reflexão e questionamento a respeito da obra. Então, ele não representa uma cultura específica, né? Então, ela tem um valor mais universal. Vamos falar, então, de outras, né, formas de arte popular, como o teatro. E também aqui nós podemos ver um exemplo de xilogravura. Olha que material belíssimo aqui na xilogravura, com o título Forró, né? Representando aí os nordestinos, que gostam muito de tocar esses instrumentos do forró. Aqui nós podemos ver
a pintura, como o Heitor dos Prazeres, Roda de Samba, é um artista popular, um artista né, que adquiriu habilidades na pintura plástica, também sem ter conhecimento técnico acadêmico. Foram criações expostas no Museu de Mamulengo, os bonecos de Mamulengo, de Olinda, do teatro, né, de bonecos. Isso, nossos alunos, eu sei que fazem também na escola. Então, muito interessante o trabalho, né, dos artistas populares. Então, eu tenho agora uma atividade interativa, estudante, uma enquete, para você, diante do que nós já falamos, né, diante do que nós já discutimos aqui na aula, para você, artesanato é arte? Você já sabe o que é artesanato, são essas produções de peças, né, que pode ser escultura, panelas, bonecos, bonecas, colheres de pau, também materiais para ornamentação, como pinturas, né, de quadros, pequenos quadros, que representam ali a cultura local, onde o artista vive, enfim. O artesanato, do que já apresentamos aqui na aula, para você, é arte? Então, vai pensando aí, tá? Depois, ao final desta aula, eu vou trazer aí um padrão de resposta para ver se você compreendeu o conteúdo. Então, vamos lá, vamos para a tela. Vão pensando aí. Seguindo, então, artes visuais, né? Que é a pintura e gravura, né? Dois tipos de linguagens das artes visuais, que é a pintura, gravura, dentro da arte popular. Até o momento ali, nós fizemos abordagens sobre a arte, que é a arte popular, também sobre as produções do artesanato, quem é esse artesão, os objetivos do trabalho do artesão, certo? E agora vamos falar da pintura. Olha esse material aqui da Maria Auxiliadora da Silva, com o título Capoeira. Olha como ela utiliza aí uma estética bem diferente da pintura do artista erudito, por exemplo, né? Que utiliza outras técnicas, outras formas de representação ali de uma figura, né, de uma imagem. Aqui ela utiliza cores variadas, uma forma bem peculiar de fazer aí essa representação sobre o que é a capoeira, né? As pessoas estão aí com as pernas para os ares, com vários movimentos, tem instrumento musical, e ela não tem nenhuma preocupação de representar, né, aí uma realidade. Sim, ela trouxe ali o seu imaginário sobre, né, a capoeira, essa artista aqui, ó, trouxe a foto dela. Então, a obra de Maria Auxiliadora não é política, mas a materialização da expressão pessoal dela, né? Como mulher negra, que encontra sua voz olhando para si e para os seus, ao tratar de seus desejos e de sua inserção no mundo. Então, ela, como sendo uma mulher negra, então ela trouxe aí elementos da cultura africana, que é a capoeira, né? Que é um tipo de dança e luta ao mesmo tempo, né? Então, ela teve esse olhar voltado, então, para a sua cultura. Aqui outros trabalhos que ela utiliza a mesma estética. Chuva sobre São Paulo, olha aqui como ela utiliza cores variadas, né? Tem sem preocupação de representar a imagem, né, dentro da realidade, né? Ela busca aí no seu imaginário representar as pessoas, movimentando ali em meio à cidade, né? Então, a artista, ela tem aí uma técnica muito particular, né, da sua arte como artista popular, que é um outro artista, São Francisco, né? Essa obra aqui é São Francisco, Olhos sobre Tela, né? Sobre Eucatex, um material diferente, não é uma tela, né? E aqui, sem título, Alcides Pereira dos Santos, é o nome desse artista aqui. Também um artista negro
que faz trabalhos aí no contexto da arte popular, trabalhos maravilhosos. Ele tem também uma forma peculiar de representar aqui o santo, por exemplo, da mesma forma, né, no período medieval, a forma, né, que ele representa aí Jesus, né, como um santo. Alcides Pereira, autodidata, sem formação acadêmica no campo artístico, composição plana, bidimensional, tende à simetria e à linha. É sempre figurativa, detalhamento das figuras e dos cenários coloridos exuberantes. Então, ele busca, então, representar as formas, né, as linhas simétricas, também em composição plana ou bidimensional, ou seja, plana quando é no material plano, bidimensional quando ele dá uma noção de lados, né, perfil e lados de uma imagem. Eu não trouxe nenhuma obra com esse aspecto, mas é a forma que ele utiliza aí para fazer o seu trabalho. Em Todos os Prazeres também é um artista. Inclusive, na aula anterior, na aula 17, trabalhamos sobre arte africana, né, a arte indígena e africana, e eu apresentei só um conceito da arte afro-brasileira e fiquei de trazer para vocês artistas afro-brasileiras, mas já está nesta aula, na aula 18. Olha quantos artistas afro-brasileiros, na verdade, trazendo aí, né, no contexto da arte popular, produções maravilhosas onde ele representa, né, sua visão de mundo, cotidiano, no qual ele viveu. Em Todos os Prazeres tem uma peculiaridade que ele geralmente não coloca título nas obras. E ele pinta, né, ele faz as suas representações com óleo sobre tela. Então, ele tem uma técnica, né, bem aguçada aí, porque utiliza óleo sobre tela. Não é fácil pintar também utilizando tinta a óleo. Olha aqui outros trabalhos. Carnaval nos Arcos da Lapa. Esse é um espaço esse espaço, o Arco da Lapa, é no Rio de Janeiro, já estive nesse local. Realmente é dessa forma que ele representa aqui. Como pintor, em Todos os Prazeres, recebeu alguns prêmios de homenagem pelo Brasil, dentre eles o 3º lugar para artistas nacionais, da primeira Bienal Internacional de São Paulo, com o quadro Moema, que é este quadro aqui, ó. Também aí representando, né, pessoas afro-brasileiras. Acervo, esse material, né, esse quadro está no acervo do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Muito bem, vamos olhar aqui o nosso tempo, estamos com um bom tempo ainda, e já mais da metade da aula. Então, estudantes, eu trago para vocês a técnica da xilografia, xilogravura, né? Aqui nós podemos observar um trabalho feito por José Borges, com o título Forró dos Bichos. Olha como, né, as figuras são representadas aqui por meio, então, da técnica da xilografia. Geralmente usa a tinta preta, né, e o papel branco dá esse contraste aí, do preto e o branco. Maravilhoso, eu estive sempre quando eu viajo, eu visito, né, os locais onde há artesão, e sempre tem ali algum artesão que produz, então, pinturas com xilogravura. Eu até fiquei de comprar os materiais, mas acabei não querendo gastar, né? Mas eu olho para aqui. Eu não venho aqui, na hora da aula, falar de coisas abstratas, que eu não conheço. Então, eu sei como que é a técnica da xilogravura. Inclusive, no final da aula, eu trago para vocês uma atividade prática, para que vocês possam fazer a xilogravura. Só que eu estou devendo para mim mesmo de fazer em casa. Eu trouxe a atividade, porém eu não produzi, mas eu vou fazer. E vou tirar foto e colocar aqui nas aulas. Então, estudante, é importante que, muitas vezes, essas atividades a gente possa vivenciar também fazendo, né? Então, eu observo que os professores cobram, né? Não que cobram, mas solicitam que tenha mais atividade prática na aula de arte. É
claro que nós focamos muito conhecimento teórico para que vocês possam participar das avaliações externas, como o Enem, então precisa ter aí boa leitura, compreensão aprofundada sobre a história da arte, como a arte, né, moderna e contemporânea, principalmente a arte brasileira. Então, eu tenho essa preocupação, que vocês tenham essa compreensão mais aprofundada. Mas o melhor de estudar arte é fazer arte, né? Então, sempre eu vou trazer para vocês atividades práticas, não serão em todas as aulas, em algumas atividades do qual vocês podem substituir pela atividade extraclasse, também pelas atividades escritas, certo? Vocês podem escolher, além de fazer as atividades escritas, fazer a prática, porém substituir também uma pela outra. Fica a sua escolha aí junto com o professor aí na sua escola, ok? Muito bem, vamos dar continuidade, vamos ver o que eu trouxe ainda para vocês. Vou falar sobre a técnica da gravura, né, que é por meio da xilogravura. Então, pessoal, a xilogravura é uma técnica milenar, é bem antigo já, os povos, acho que os chineses já faziam, né, há centenas de anos, que apresenta várias possibilidades artísticas a partir da gravura, especialmente para quem gosta de entalhar madeira. Pode ser feito também, né, por meio de entalhe, ou é feito tipo um carimbo, né, um molde, e esse molde vai carimbando, fazendo vários modelos, né? Ela também serve para imprimir diferentes conteúdos em papel ou tecido. É como um carimbo, né? Como eu disse, é como se fosse um carimbo. O carimbo, quando a gente, né, passa ele na tinta e vai lá no papel, sai ali a figura, né, da forma que está desenhada no carimbo. Assim é a técnica da xilogravura. A tradição da xilogravura se difundiu pelo mundo e ganhou admiradores, que continuam o seu desenvolvimento até os dias atuais, principalmente pelos artesãos, os artistas da arte popular. Aqui nós temos uma imagem, né? A educação é a base de tudo. Aí, feito por José Borges, os alunos ali do lado e a professora ao centro, ali, falando, né? Então, ela é realizada também em 3 etapas. É um processo bastante minucioso, requer atenção, habilidade, alto detalhamento, certo? Olha aqui uma outra imagem bem legal da xilogravura. Eu adoro essas figuras dessa vegetação nordestina, né? Mandacaru, eu esqueci o nome dessa vegetação aí. Utilizando a madeira, o artista, então, esculpe uma figura com goivas, né? Uma ferramenta de ferro com pontas. Aí ele cobre com tinta o bloco de madeira entalhado, já criado. Isso é feito por meio de pequenos rolos. Logo, é preciso muita delicadeza para aplicar a tinta, somente nos espaços que não forem cortados. O bloco com tinta é pressionado na superfície desejada, assim a impressão da imagem é realizada. Então, apesar que eu trago aqui mais, falando sobre isso, o interessante seria mostrar, né? Porém, vocês podem acessar em algum vídeo como é feito a arte da xilografia, certo? Que vocês vão ver ali o artista fazendo na prática. Eu venho para aquela pergunta, a interatividade. Para você, artesanato é arte? Então, vocês já entenderam que artesanato são essas produções feitas, né, por artesão, pessoas que adquiriram habilidade ali que foi passada de pai para filho, certo? Ele não foi para a escola aprender sobre aquilo. Aí ele produz várias peças, né? Como, por exemplo, galinhas, animais, pequenas esculturas, objetos de ornamentação, utilitário, como panelas de barro, as cestarias, né, que é muito feito também pelos povos indígenas, né, cestarias, plumagem, também as panelas de barro, colheres de pau, arco e flecha, cocás, olha quantas coisas, né? Sempre eu tiro fotos, vou trazer algumas nas próximas aulas, dessas produções, né, artísticas, dos artesãos.
que muitas vezes nós falamos, o artesão é um artista. A pergunta foi, para você, o artesanato é arte? Então, nós trouxemos um texto ali para você entender as diferenças, certo? Então, vamos lá. Vamos para o quadro, vamos ver. Então, estudante, vocês sabem que o artesão, apesar de colocar sentimento em suas peças, né, suas obras, tem um foco principal as técnicas, né, que serão utilizadas no processo de fabricação daquele objeto, certo? Precisa fazer bem feito, né, com criatividade, com técnica, não faz de qualquer jeito. Ele produz, então, em sua grande maioria, objetos utilitários, manufaturados, em grande quantidade, certo? Porque esses objetos são comercializados, então, ele vai sempre ter que estar fazendo, né, uma quantidade. Para ser um artista, a pergunta é, artesanato é arte? A arte está relacionada ao quê? Às produções artísticas, não é verdade? Então, para ser um artista, é preciso saber se expressar independente das técnicas usadas para si. Já o artesanato requer dedicação seguida de muito treino, técnica e prática, para o aprimoramento das habilidades em produzir um bom material. Então, o artista, ele expressa ali a sua visão de mundo, os seus saberes, o seu imaginário sobre aquela comunidade, cultura em que ele vive. Então, ele faz uma pintura, faz uma escultura. Então, ele é um artista, logo o produto que ele produz é arte. O artesão requer o quê? Técnica, treino, dedicação. E replica, né, várias vezes esse material. É importante lembrar que para ser artesanato, as peças devem ser obrigatoriamente ter um caráter cultural. Então, olha, né, o artesanato tem um caráter cultural, porém ele tem esse objetivo diferente, que é produzir em grande escala, né, replica em várias vezes, né, várias peças, para ser vendido. Porém, tem um caráter cultural. E o artesão não deixa de ser um artista, porque quando ele coloca ali, expressa sua visão, independente da técnica, né, não deixa de ser arte, como as pinturas que nós observamos ali dos artistas, né, com pinturas plásticas. Então, é arte. Então, artesanato é essa produção em série, essa criação, produção com técnicas aguçadas. E o artista é aquele que produz, né, no contexto da arte popular, ele faz a sua arte. Então, artesanato não deixa de ser produtos, né, de caráter cultural, artístico também, porque representa uma cultura de um povo. Queridos, então vamos agora, hora de fazer, né, que eu trouxe a técnica para vocês de gravura. Observe aqui as imagens, ó, lembra que é feita uma peça em madeira, tipo um carimbo, e depois, porém, são duas técnicas que se utiliza, né? Olha, primeiro vai ser um entalhe na madeira, certo? Porém, pode usar outro objeto, como eu trouxe para vocês a bandeja de isopor. Ó. Aquela bandeja que geralmente a gente compra com carne, com verduras, enfim. Então, para fazer a gravura, utilizando os materiais, reaproveitamento de materiais, então nós podemos pegar a bandeja de isopor, caneta, lápis, pincel e tinta preta. E uma folha branca, né? Uma folha de papel. Pode ser em tecido também. Então, como nós vamos fazer? Vai fazer o desenho no isopor com muita força, com a caneta, como vocês podem ver aqui, ó. Tá aqui o isopor, foi feito aqui um galo, né? Parece um galo. Olha, com muita força, então, para afundar, faz o desenho. Depois de fazer o desenho, passa a caneta no isopor bem forte, de novo. Pode fazer com lápis, depois com a caneta. Aplica tinta preta em cima do desenho. Depois, coloca o papel e passa a mão. Passa a mão, aperta um pouquinho. Ao tirar a folha, você verá o desenho em estilo a gravura. Legal, né? Aqui, essa peça, por exemplo, após ele passar a tinta,
ele vai colocar lá no tecido ou no material, né? Um outro material. E aí onde vai ser produzida a técnica da imagem, né? Da gravura por meio da xilogravura. Eu falo xilogravura, mas xilogravura. Eu falo xilografia, né? Xilografia, é xilogravura. Muito bem, então, estudante, essas são as nossas referências. Espero que você tenha aí gostado dessa aula, aprendeu sobre arte popular, pintura e gravura, e vamos dar continuidade, aprendendo muito mais sobre a arte popular. Obrigada pela atenção e aguardo vocês na próxima aula.